Mas eu vim a Roma para encontrar Paulo, para escrever a história dele, para trazer esperança, para trazer luz à escuridão atual e para nos lembrar de como Deus transformou um homem medioso que mudará a história do mundo. Lucas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo da Carta de São Paulo aos Efésios. Eu espero que o estudo esteja fazendo muito bem para você, que você esteja progredindo espiritualmente, você esteja progredindo no conhecimento de Deus. Hoje nós já estamos no capítulo 4. E o capítulo 4 tem 3 perícopes, que são aqueles pequenos agrupamentos de texto e versículos que nos ajudam a compreender melhor as leituras. A perícope 1, ela vai de 1 a 16. E aí nós vamos estudar um pouco sobre a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Então vamos lá. No versículo 1, São Paulo diz ser prisioneiro no Senhor. Veja bem, não é prisioneiro como aquele que é condenado e é preso simplesmente, mas é um prisioneiro por amor. Ele se sente profundamente ligado a Jesus, preso em Jesus, conforme nós lemos aí em Efésios 3, 1 também. Lá faz referência a isso. E ele começa ainda dizendo rogo-vos, essa palavra que no original se encontra realmente no começo do texto. Para maior ênfase ela é usada como uma súplica, mas também como um encorajamento. Deus, é claro, tem o direito de ordenar, de exigir que nós façamos, mas ele, em lugar disso, ele roga, como quem suplica, como quem pede, porque ele quer o nosso serviço prestado, não somente por submissão, mas prestado de boa vontade, com amor. No ponto seguinte, São Paulo utiliza a expressão de modo digno, falando da vivência em Cristo. Não para que mereçamos o que Deus fez por nós, mas para andarmos de modo condizente, de acordo com o que ele fez por nós. É uma maneira de reconhecimento. Nós não nos tornamos cristãos vivendo a vida cristã. Antes, nós somos exortados a viver uma vida cristã porque nós somos cristãos, para que as nossas vidas estejam de acordo com a nossa posição em Cristo, conforme está em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27. Vamos em frente, o versículo 4 diz: somente um corpo. O organismo composto do Senhor Jesus Cristo, que está na qualidade, na posição de cabeça, e todos nós, crentes, estamos ligados nele. Os que acreditam em Jesus fazem parte desse corpo. Nós podemos até dizer que é a nova criação. O corpo mencionado aqui na epístola é o corpo de Jesus, é a igreja, todos nós, conforme também está em Efésios, no capítulo 1, versículo 23. E um corpo, mas ele usa também em seguida a expressão somente um espírito. É lógico, porque o espírito que habita uma parte do corpo habita todo ele. O Espírito mesmo é a vida que está impregnando cada parte, cada membro do corpo. No versículo 11, ele se qualifica como apóstolo. E veja que essa posição, apóstolo, é mais do que uma posição, é uma função, um ofício especial que foi constituído nos primórdios da igreja. Os apóstolos não tiveram sucessores propriamente dito, com exceção de São Pedro, cujo Papa hoje representa a Cátedra de Pedro. Eles executaram na época uma obra única do Senhor e depois os restantes dos apóstolos não tiveram
especificamente os sucessores, conforme está citado em Efésios capítulo 2, versículo 20. E na mesma citação, fala também dos profetas, que está mencionado aí. O profeta era um porta-voz de Deus, conforme geralmente usado nas Escrituras. Esse termo se refere a alguém que recebe ou recebeu uma revelação direta de Deus, a qual deve ser transmitida aos homens. No sentido mais restrito do termo, este ofício foi também temporário na igreja, pois não houve mais profetas no sentido técnico depois de completado o Novo Testamento. Embora hoje muitos profetizem ainda na igreja, santos e também sacerdotes, enfim. Existem também os evangelistas mencionados aí no versículo 11 dessa perícope. Os evangelistas são aqueles que proclamam a boa nova, aqueles que ensinam e pregam o evangelho. Ele cita ainda pastores e mestres. Esses dois termos aparecem juntos. A palavra significa, pastor, aquele que cuida das ovelhas, zela por elas. Os pastores do rebanho podem ser também doutores ou professores, que aí qualificado como mestre. O verdadeiro pastor deve dedicar-se ao ministério da pregação expositiva da palavra de Deus. Agora pulamos para o versículo 14. Para que não sejais como meninos. E a característica do menino é a inocência. Literalmente, ele está qualificando como criancinhas. A única maneira de nós estarmos atentos para perceber os erros, para perceber os enganos, as falsidades, é pelo conhecimento da verdade, pelo apego à verdade. Por isso nós devemos chegar ao conhecimento do Filho de Deus, a maturidade cristã. É extremamente essencial nós chegarmos a essa posição. E o versículo 16 diz: é dele que todo o corpo recebe coesão e harmonia. Observe a perfeição de um corpo. Como o corpo humano foi intrinsecamente ajustado. Por isso, é utilizado como ilustração adequada para o corpo de Cristo, que é a igreja. Houve quem dissesse que nem todos podem ser membros maiores, e é verdade. Alguns têm que ser membros menores, mas observe que também as juntas no corpo humano são de grande importância. Todas as partes trabalham juntas, conforme nós podemos ver em 1 Coríntios 12 e também em Romanos capítulo 12. Vamos para a segunda perícope, passar a vida da vida antiga para a vida nova. Essa perícope engloba os versículos de 17 a 24. Mas vamos abordar especificamente o versículo 22. Precisais despojar-vos de vossa vida antiga. É uma exigência para ser cristão. A vida cristã é comparada com tirar de uma roupa velha para se vestir uma outra roupa nova. Não é uma referência à nossa posição em Cristo, mas à nossa experiência com o Senhor. E veja, ele está mostrando aí que é possível ser um homem novo em Cristo e viver aí continuamente andando como um homem velho e ainda usando algumas roupas velhas, alguns maus hábitos e costumes. Isto é, continuar usando as roupas do homem velho. Mas não é essa a atitude de falsidade que Deus espera de nós, conforme fica bem claro nos versículos que compõem essa perícope. E agora, finalmente, a perícope 3. Regras para a nova vida. Vai do versículo 25 ao 32. E começa pelo 25, dizendo, deixando a mentira. Observe, tanto do aspecto positivo como do aspecto negativo. É lógico, é importante romper com toda e qualquer mentira. Mas não basta nos abstermos dela.
nós precisamos também passar a contar a verdade em todas as situações e condições, conforme nós vemos no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Depois ele diz: somos membros, não apenas membros do corpo de Cristo. É importante dizer, eu não estou ligado lá direto com o Senhor, e converso com o Senhor. Não, nós somos membros uns dos outros. E a mão precisa do pé, e o pé precisa do coração, e cada um precisa do outro. Ninguém é independente ou se comunica sozinho, direto com a cabeça, sem estar conectado aos demais membros do corpo. No versículo 26 nós vemos: podeis irar-vos. Veja, meu irmão, há uma coisa chamada ira justa, é verdade. Embora o termo tenha sido muito abusado em relação a essa palavra ira, o apóstolo diz que se você está irado, aí vem o discernimento, certifique-se de que tipo de ira você está portando, que não seja aquela ira pecaminosa. Em frente, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo. E eu tenho que dizer para você que o Espírito Santo se entristece sempre que pecamos. E aquilo que entristece o Espírito Santo, então, é o pecado. O remédio, a gente sabe que é a confissão, conforme está lá na primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 9. Embora o Espírito Santo possa ser entristecido, ele jamais vai abandonar a mim e a você. Ele é o nosso selo para a salvação. Fomos selados por ele para o dia da redenção, conforme está citado em Efésios capítulo 1, versículo 13, porque ele, o Espírito Santo, é a garantia da nossa redenção, que ela seja completada. Mas veja, meu irmão, não vamos entristecer o Espírito Santo com os nossos pecados, porque ele acaba, às vezes, se afastando de nós se nós tornamos ao pecado, a vida velha. Agora vamos para o versículo 32. Perdoando-vos uns aos outros, porque a única maneira de ser capacitados a perdoar é através do perdão que nós já recebemos por amor a Cristo e a graça do Divino Espírito Santo. Assim como o amor de Deus produz o nosso amor, a nossa tomada de consciência do perdão de Deus produz o nosso perdão uns aos outros. Essa é a dinâmica de perdão do reino que Deus espera que nós vivamos, conforme está também na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19. Eu espero que você esteja aproveitando muito esse estudo. Nós vamos seguir em frente, firmes, no capítulo 5 e 6. Enquanto isso, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse aprendizado. Nós te louvamos, agradecemos e bendizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.